Darleide, você está sempre muito próxima das famílias, muito próxima das pessoas. Você se sente íntima? Você consegue abordar assuntos que talvez não foram abordados até ali por um longo período da vida? É, claro que eu não tenho a mesma sensação de quem está do outro lado acompanhando. Quem está do outro lado se sente até mais íntimo por causa da frequência que eu tenho na casa delas. Elas me veem, elas me acompanham. Tem casos de pessoas que dizem assim, quando você diz boa noite, eu repito boa noite. Ai, que Quando você graça. diz tchau, eu digo tchau. As crianças que dizem assim, mamãe, vai começar o programa, a Darleide, o marido, a esposa. Então eles me dão esse feedback de que tem muita proximidade comigo por causa dos programas, da temática e, enfim, isso é uma coisa bem gostosa de colher. E com relação às pautas, aos temas, sim, tem alguns temas que são muito delicados, principalmente na área da sexualidade. Aí o Sem Tabus chegou para atender uma necessidade muito especial de falar da intimidade das pessoas, que é, de certa maneira, não, de todas as maneiras, é delicado falar de intimidade. Com certeza. Darleide, você está em contato com muita gente, muita família, falando de assuntos de família, mas também muitos profissionais. Eu queria saber se isso tudo também te ajuda a construir a sua família, a família da Darleide melhor. Com certeza, agrega sempre e eu volto para casa com a mesma sensação de aquela pessoa que assistiu, que ouviu, que aprendeu, teve, eu também tenho. Então, quanta coisa eu aplico na minha vida, na minha família, no meu relacionamento com o marido, com o filho, com a vida como um todo. Na verdade, eu estou sempre numa escola, já são 10 anos assim, numa grande escola, com os mais diferentes profissionais, tratando dos mais diferentes temas e, de fato, já sou especialista no assunto. Mas eu tenho que ser mais especialista enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto cristã. Então eu não posso falar de uma coisa que eu não viva e também há essa troca o tempo inteiro. Eu aprendo, aplico e ensino e é assim que funciona. Que bom. Darleide, você apresenta o Sem Tabus e agora eu queria saber se para Darleide existe algum tabu, alguma coisa que você realmente não gosta de falar, que você evita conversar. Não, nunca teve uma pauta que eu evitei ou que eu evite por não gostar de falar do tema. Tem algumas coisas que eu não gosto. Mas e para Darleide? Eu quero saber se a Darleide... Para mim, tem algumas coisas que eu, por exemplo, não gosto de assistir vídeos de parto cesariano, normal, o que quer que seja. Eu não gosto de falar de alguns temas de modo pejorativo, eu não gosto de fazer piada com temas sexuais. Eu tenho assim, algumas reservas nesse sentido. Eu diria que assim, eu gosto de tratar os temas e porque eu sinto assim com um pouco mais de classe, um pouco mais... Propriedade. Com um pouco mais de cuidado, de delicadeza. Então, se isso é tabu ou não é tabu, eu não sei, mas eu lido assim. Darleide, é o seguinte, eu sei que você é uma pessoa que se preocupa com saúde, você tem buscado algumas alternativas de vida mais saudáveis, no geral, não só alimentação. Queria que você dissesse um pouquinho como é que você faz para que a saúde seja uma coisa prática na sua vida. A gente vai lidando com a vida, com o trabalho, com as atividades e muitas vezes vai deixando em segundo lugar cuidar da própria saúde, inclusive. Mas quando eu sei que alguma coisa está me dando uma alerta de que eu preciso parar e cuidar, eu não penso duas vezes, eu paro e cuido. E é alguma coisa que a gente sempre precisa crescer mais, melhorar mais, dar mais tempo, mais prioridade à atividade física. Então eu fico muito antenada e às vezes me culpo por ter falhado aqui, por falhar acolá, mas é aquela culpa que me chama a atenção, uma luz que acende e precisa cuidar disso e daquilo lá. Eu fico sempre em débito, mas estou correndo atrás. Então isso funciona. A alimentação, alguns cuidados, já não como mais queijo, leite, alguns derivados assim, que já fui abandonando ao longo do tempo, que vou aprendendo, carne, já sou vegetariana há algum tempo, nem peixe. Então, alguns cuidados a gente vai aprendendo, aprimorando, crescendo e fazendo cada dia mais. Que bom, olha só, a gente vai preparar agora na nossa cozinha aqui uma receita vegetariana que eu acho que você vai gostar. Você gosta de esfirra? Gosto. Olha só, então vamos para a cozinha que eu vou preparar para você uma esfirra aberta deliciosa. Bora? Agora! Para essa receita você vai precisar de uma xícara de água, meia xícara de óleo, meia xícara de germe de trigo, meia colher de chá de sal, uma colher de sopa de fermento biológico, fermento para pão, um pouquinho de fubá para enrolar e farinha de trigo para dar ponto. Bom, a gente vai colocar a mão na massa agora. Eu espero que você goste dessa receita. Você sabe que eu adapto bastante receita, que às vezes não é integral, às vezes é uma receita mais empobrecida um pouquinho. A gente coloca, por exemplo, o germe de trigo.
Eu gosto disso, enriquecer e fazer do nosso jeito. Né? Fazer do nosso jeito. Agora me fala, você é uma mulher da cozinha? Eu gosto da cozinha, mas não que seja um ofício ou alguma coisa, ofício que eu digo no sentido de ser alguma coisa que eu tenho muitas habilidades para fazer pratos requintados. Também não é nada assim terapêutico, Mas vou você pra encara a cozinha, porque tem mulher que não... Mas o que eu faço Você é faz gostoso. bem feito. É gostoso. Então tá bom, é eu isso aí. cozinho bem. Ó, vou colocar então primeiro o óleo e a água, a gente mistura os dois, é 1 xícara de água para meia de óleo. Aí, eu já gosto de colocar o sal, é meia colher de chá de sal já na água, porque facilita depois a mistura. Coloco aqui. Está me parecendo que essa é daquelas receitas que vai misturando uma coisa com a outra. Ah, É mas dessas que eu gosto. é bem simples, não tem muito segredo não. Eu vou colocar o fermento, 1 colher de sopa ou um pacotinho. O pacotinho já vem medido, já vem essa medida, são 10 ou 12 gramas. E o germe de trigo. Germe de trigo tem mais que meia xícara aqui, eu vou colocar só meia. E agora sim, Você fez uma coisa que me fez lembrar que eu não sou daquelas que segue muito a receita, todas as medidas ao ponto. Eu vou jogando. eu também. Mas aqui para ensinar, a gente precisa falar a medida direitinho, porque tem gente que está começando na cozinha e para ter como referência. exatamente. Às vezes a gente pega uma receita e eu às vezes olho só os ingredientes e não olho o modo de preparo. Não vou dizer também que isso é uma virtude. Não, mas eu vou uma pressa nossa. Já vou te dizer uma coisa, muitas vezes dá errado. Pois Aí é. eu vou olhar a receita direitinho e percebo que Pesou, eu preciso sim fazer cumprir. Quem faz a receita seguindo as regras, tá tudo certo, continua. Ó, aí vai mexendo até eu dar o ponto da farinha. Eu gosto de desempelotar bastante. Não deixei de molho o fermento, não precisa. Aí tem que ficar aquela massa até a massa soltar da mão. Você sempre gostou de cozinha? Darleide, Cozinhar? eu gosto de cozinhar. Eu faço pão desde os 9 anos de idade. Que maravilha. Não é profissional também, mas assim, eu tenho paixão, eu gosto muito. Em casa nós somos 4 mulheres. Minha mãe ensinou a gente direitinho. Eu acho que vou precisar talvez de um pouquinho mais de farinha. Agora a gente vai colocar a mão na massa. Eu vou adicionar um pouquinho mais de farinha. Me ajuda, Darleide, por favor. Suficiente? Acho que tá bom. Vamos sentir aqui como é que fica a receita. Agora, então, eu tava contando, né? Essa minha amiga, a gente foi pra casa dela no sábado à noite. Vamos pedir pizza? Vamos pedir... Ai, sempre com muito queijo, sempre um ingrediente pesado. Ela falou, vamos fazer. Aí eu falei, ai, vai demorar a fazer. Mas ela fez tão rapidinho. E aí eu peguei a receita, gostei muito. Olha só, ela fica pronta rapidinho. Tá soltando da mão. Tá uma massa leve. Deixa crescer um pouquinho enquanto a gente bota o papo em dia. E depois é só abrir, a gente já adiantou aqui, eu tenho uma massa crescida. Não preciso de rolo, não preciso de nada. Olha, a massa tá bem bonita. De fato. Não tá mais grudando na mão. Aí, a gente deixa ela descansar um pouquinho, por mais ou menos uns 20 minutos, não precisa dobrar, só para ela dar um fermento e começar a agir. Depois que agiu, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer bolinhas, depende do tamanho da esfirra que você gosta. Faz uma bolinha com a mão, aí você coloca ela no fubá, porque depois ela fica, aí você começa a abrir ela com a mão. Na verdade, dá até para jogar um pouco de fubá aqui, porque não precisa economizar nessa hora. Vai abrir o meio e deixar a bordinha dela um pouco mais gordinha. Essa aqui deu até uma abrida, mas deu certo, ó. Pronto, fazendo isso, ela vai ficar com o meio mais fininho e a bordinha mais... Aí vai crescer um pouco. Então, isso, a gente adiantou aqui, mas isso, a massa já teria que ter descansado. Então, a massa descansou, você vai abrir, vai rechear. Olha, o recheio é muito versátil. A gente fez aqui uma mistura de tofu, ervilha, milho. Deixa eu só tirar daqui um pouquinho, pra gente mostrar melhor. Colocou assim o recheio, mas dá pra fazer de palmito, dá pra fazer de berinjela. Outro dia eu fiz de berinjela com tomate e azeite, ficou simples e delicioso.
Mas é versátil, vai muito do gosto de quem está fazendo. E aí põe para assar, não precisa crescer de novo. Põe na assadeira, desse jeitinho aqui. Meia hora depois, recheia, leva ao forno. E põe para assar. Que ótimo. Quanto tempo no forno? Ah, vai ficar aí, depende do forno, né? Uns 15, 20 minutos. Começou a dourar a bordinha, tá pronto. Eu vou mostrar agora como é que ela vai ficar quando sair. Pensei que você ia dizer que ia mostrar como a gente faz para comer. Eu vou mostrar, você vai ver como vai ficar para comer. Olha que linda que fica com a borda douradinha. Uhum. Fica linda, olha, agora que o fubá aparece mais. E eu vou deixar você Essa é mais crocante. passar pelo sacrifício. Já pode? Manda ver. Manda ver e me diz o que você acha. Essa é uma massa muito boa, olha, tá cheia de fubá aqui, tá bem gostosa. Gostosa, de verdade. Boa? Muito boa. Tá realmente muito boa. Faz aí, depois você conta pra gente o que você achou. Darleide, obrigada, minha querida. Você é sempre muito bem-vinda aqui no Vida e Saúde, Obrigada. viu? Pode me convidar sempre. Tá bom. A gente volta numa próxima. Um abraço. A gente trouxe você aqui num canteiro de plantas medicinais para a gente saber a utilização dessas plantas, né, Elisa? Como é que as pessoas podem fazer para estar usando? Quais são os benefícios que essas plantas trazem para a nossa saúde? Carol, uma coisa bem interessante é que às vezes a gente tem uma plantinha lá no fundo do quintal, a gente tem uma plantinha que nasceu espontaneamente, muitas vezes a gente não sabe como utilizar. E a gente tem uma riqueza muito grande no nosso país de plantas que têm potencial medicinal e que podem ser usadas para aliviar muitos sintomas de doenças e podem nos ajudar em muitas coisas. A gente sempre fala sobre isso aqui no Vida e Saúde. Eu trouxe aqui para vocês conhecerem um pouquinho e a gente vê que dá para a gente ter plantas que na nossa região, no nosso país, a gente não precisa ir buscar longe plantas para a gente utilizar. E a gente está numa horta aqui grande até, mas dá para ter um canteiro em casa, para preparar, ao invés de consumir remédio, estar utilizando esses tipos de plantas, né? Dá pra gente usar. Se a gente tiver alguns cuidados, se nós conhecermos a procedência daquela planta, isso é importante observar, porque dentro de uma mesma espécie existem variedades diferentes, uma tem propriedades medicinais, a outra não. Então, quando você for usar a planta medicinal, ou você compra de um fornecedor que seja confiável, né, que tenha uma boa procedência, você tenha garantia de uma boa procedência, ou então você procura uma muda lá da casa de alguém que você conhece, de um familiar, de um vizinho, que as pessoas já usam aquela planta e tem os efeitos benéficos daquela planta, então você tira uma mudinha e planta na sua casa. Aí você vai ter certeza de que você teve uma origem garantida. Agora a gente vai conhecer então algumas dessas plantas medicinais que são bem interessantes aí pra gente estar usando em casa. Esse aqui é o bálsamo, Carol, uma planta muito interessante, bonita, né, ornamental. Ela é uma planta que tem essa folhinha gordinha, assim, que tem essa mucilagenzinha dentro. Ela é um excelente cicatrizante, pode ser usado externamente para ferimentos ou queimaduras e também pode ser ingerido. Deixa eu ver. Não tem cheiro nenhum, né? Não, e nem sabor forte também, ele tem um cheiro bem suave. Essa plantinha aqui, a Novalgina, tem um nome bem familiar pra gente, né? De um remédio e tudo. Isso. A Novalgina, nós conhecemos aqui na nossa região como Novalgina. Essa é um exemplo que acontece muito com as plantas medicinais, às vezes dificulta a utilização, porque as plantas têm muitos nomes diferentes. Uma mesma planta, a Novalgina tem uma infinidade de homens. Em muitos lugares é chamada de 1000 folhas, de 1000 homens, de anador, e enfim, mais de 2 dezenas diferentes de nomes que são registrados só no Brasil. Então é bom a pessoa conhecer bem a plantinha, né? Exatamente, é importante você saber, procurar qual é tanto a espécie que você está utilizando, quanto se ela realmente tem propriedades medicinais, né? E para que serve essa plantinha? A Novalgina é um excelente analgésico, pode ser usado como analgésico quando é feita a infusão e anti-inflamatório também. Essa aqui é bem comum a gente encontrar no quintal da avó. E muito conhecida no mundo todo, aliás. No Brasil a gente tem vários tipos diferentes de babosa ou aloe vera. A gente encontra no mundo todo, é uma planta com propriedades excelentes. Dentro dela, quando a gente abre a folha, tem uma mucilagem, olha só. E essa mucilagem a gente consegue
usar para cicatrização de ferimentos, em queimaduras ela é muito eficiente. Se eu deixar uma folhinha dessa na geladeira e quando eu tiver algum acidente, uma queimadura em casa, principalmente para as mães com crianças pequenas, é bem interessante. Você abre, tira essa parte verde e essa polpa, coloca em contato com a queimadura, tem um excelente resultado de cicatrização. Para hidratação de cabelo, de pele também. E isso também é usado. Que são feitos com babosa, né? Também é usado com finalidade estética, para dar brilho no cabelo, né? Mas principalmente é um excelente cicatrizante e muito utilizado ultimamente também, ingerida para desintoxicação do sistema digestório também. Legal. Aquela ali a gente fala sempre aqui no Vídeo Saúde, né? A malva. Isso, a malva, olha como ela tá bonita aqui. Hoje ela tá florida, muito bonita, tem uma florzinha linda, tem essa folha toda recortada aqui, bem bonitinha. Tem vários tipos de malva no Brasil, sabe? Essa daqui é uma que a gente usa muito aqui porque ela é bem rica em propriedades medicinais. Ela é um excelente anti-inflamatório, pode ser usado tanto chá quanto para fazer banhos. Aqui na clínica nós usamos muito o chá da malva para fazer banho. Banho de assento, banho de tronco, anti-inflamatório, muito indicado para problemas no aparelho urinário feminino também. A gente sabe que a orientação médica é muito importante, mas ficou aí algumas dicas de remédios naturais para você estar melhorando a sua saúde.